Informação exclusiva: Júnior Santos está descartado no Corinthians por opção de Dorival Júnior. O técnico alvinegro já pediu a contratação de Rony. E mais, ao longo da semana ele conversou por telefone com representantes do atacante do Galo. Nesse papo, o Dorival explicou que o Rony seria um dos protagonistas da sua equipe para a temporada de 2026. Vale a lembrança de que Memphis Depay fica apenas até a metade do ano. Mas é possível que o Corinthians fique sem o Júnior Santos e sem o Rony. O Júnior Santos já havia aceitado a proposta do Corinthians, o Timão já tinha um acordo com o Galo, empréstimo até o fim da temporada sem custos, com 80% dos salários pagos pelo Corinthians, 20% dos salários pagos pelo Atlético. Não houve nenhum problema financeiro entre as partes. O Júnior Santos foi descartado porque Dorival Júnior não quis. O Dorival quer a aquisição do Rony. E o grande problema é que o Rony só sai do Atlético em definitivo. Qualquer possibilidade de empréstimo está descartada. A operação giraria na casa dos 3, 4, talvez até 5 milhões de dólares. E o Corinthians tem alegado que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Vale a lembrança também de que o Rony é mais caro do que o Júnior Santos. No Galo ele ganha na casa de R$ 1,5 milhão por mês. Atleta que também interessa ao Santos, ao Bahia e ao Fluminense. E é diante desse contexto que o Corinthians, que ainda busca mais um atacante de velocidade, pode acabar ficando sem Júnior Santos e sem Rony. Outras possibilidades especuladas nos últimos dias, de Michael e Everton Cebolinha, dupla do Flamengo considerada também muito cara para a realidade alvinegra. Você tá com o Dorival Júnior? Entende que o Rony é melhor do que o Júnior Santos? Preferiria a contratação do Júnior? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Jogador que o Dorival quer é o Michael do Flamengo. Eu cheguei a suspeitar do Michael e do Cebolinha, mas esses dois negócios ficaram muito caros, muito difíceis, tá? Tô achando que não são eles. Ricardo Freitas Gomes, Yuri Alberto, por mais de 20 milhões de euros é caríssimo. Dos últimos 5 pênaltis, 4 perdidos, complicado. O grande problema do Yuri, eu acho ele bom jogador, bom, tá? Não é jogador para seleção, nada disso. Ele é um cara muito voluntarioso, esforçado, dedicado, mas não é muito mais que isso não, tá? E o grande problema é que o Corinthians tem só 40% do valor de uma venda futura. Então, se vender por 40 milhões de reais, o Corinthians fica com menos da metade desse valor. Esse é o grande ponto, tá? O Fran, Nicola, deixa eu te falar, caso Martini no Corinthians, tem novidades sobre o Martins, né? Bora lá. Eu conversei com o empresário do Martins, o Diogo Silva. Falei, cara, como é que pode? O jogador desapareceu, tá fora do mapa, o que tá acontecendo? Ele falou, Nicola, não tá desaparecido. Todo mundo tá sabendo. Eu falei, mas espera aí. O próprio Dorival Júnior disse que não está conseguindo conversar com ele. Ele falou, Nicola, toda vez que ligaram para ele, sempre houve contato, ele conversa com o Marcelo Paz com frequência. Eu falei, mas tá bom, e por que ele não voltou ainda? Os jogadores se apresentaram no dia 3, a gente está no dia 23. Ele explicou, a situação é a seguinte, Nicola, o Corinthians foi para a final da Copa do Brasil. Isso fez com que a entrada dos jogadores no período de férias fosse alterada, né? Os caras sairiam de férias no dia 7, foram sair de férias mais para o fim do mês, né? E aí, com essa nova situação, o Martins e a família optaram por curtir os últimos dias do ano, de Natal e de Ano Novo, em férias com a família. Ele sabia que precisava cuidar da renovação do passaporte e da renovação do visto, tá? Mas ele falou, cara, vou passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, lá pelo dia 2 eu vou buscar essa situação. O Martins é de Maracaibo, e lá na Venezuela, segundo o empresário dele, o Diogo Silva, tudo se resolve, tudo relacionado a isso se resolve lá em Caracas, que é a capital do país, tá? Beleza? Beleza. O ponto foi que ele não contava que o Nicolás Maduro, presidente, o cara que manda lá naquela coisa toda, fosse capturado por forças americanas. Essa foi uma das coisas mais, de fato, surpreendentes do mundo, né? Os americanos entraram no país e capturaram o presidente do país. Segundo o Martins, esse episódio fez com que toda a logística para documentação, para burocracia se tornasse maluca lá no país dele. Então ele não consegue, ele tenta de Maracaibo marcar essa retirada essa renovação do passaporte e de um novo visto, mas ficam adiando. O Corinthians já decidiu que vai multar o Martins.
e havia estabelecido como prazo final para ele se apresentar sexta-feira. Quando eu conversei com o empresário, ele falou, Nicola, ele não vai conseguir chegar na sexta, porque ele, e o Corinthians sabe, ele não está conseguindo, não é que ele está de férias, não é que ele está descansando, ele está tentando, mas não marcam para ele a retirada desse passaporte, a permissão, o agendamento, ele não consegue nem agendar, falou que está um caos na Venezuela, enfim, e diante dessa situação toda, o Martínez não se apresentou nessa sexta-feira como o Corinthians exigia. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians, já há gente dentro do Corinthians que trabalha com a possibilidade da rescisão do contrato. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? O Bruno Salvador quer saber sobre patrocínio master no Corinthians. O patrocínio master está fechado, né? O Corinthians estendeu o contrato com a Esportes da Sorte. Ele salta de 103 milhões para 150. Com uma observação importante, no contrato antigo, o Corinthians só ficava com 83 milhões de reais. 20 milhões eram destinados ao Memphis. Agora, os 150 milhões são do Corinthians. O Corinthians é quem vai ser responsável por bancar a diferença que a Esportes da Sorte cobria, mas o Corinthians fica livre para fazer com o dinheiro aquilo que bem entender. O Charles Henrique eu já havia lido. Gabriel Formaggio, membro do canal do Nicola e torcedor do Timão. Boa noite, Nicola. Timão roubado na cara dura. Foi mesmo. A falta, primeiro que não foi falta, depois uma vantagem meio inexistente. Para completar, o Hugo Souza falhando feio no gol do Santos, era para o Corinthians ter vencido, né? Só assim para o Santos não perder. Esse Santos vai cair no Paulista e no Brasileiro. E as novidades no Timão, vai Corinthians. Estou tentando entender qual o jogador que o Dorival Júnior quer antes do Júnior Santos. Então, só para explicar direitinho esse contexto, acho que vai ficar bem clara essa história. Eu contei na quarta-feira, de forma exclusiva, que Corinthians e Galo se acertaram para o empréstimo do Júnior Santos até dezembro. Empréstimo sem custos. O Júnior ganha R$1 milhão por mês no Galo. A ideia do Corinthians era pagar 800 mil, o Galo ficando com 200 mil. O Galo concordou e o Júnior Santos topou. O Júnior adorou a ideia de jogar no Corinthians, mas o Corinthians não fechou o negócio, não foi adiante. E o que eu ouvi é de que o Dorival estava avaliando. Achei meio estranho, né? Enfim. E aí fui percebendo que o Dorival tinha outro alvo, tá? Então, agora dá para cravar que o Júnior Santos não foi contratado pelo Corinthians, não porque o Galo pede uma recompensa financeira, não porque os caras estão discutindo em relação a salários, tudo isso, segundo o empresário do atleta, o Edivaldo Ferraz, está fechado. Mas falta o aval do Dorival. E o Dorival tem outro jogador na mira, tem alguém que ele confia mais, ou que ele quer mais do que o Júnior. Se não, vou lá com esse jogador que eu ainda não descobri, aí sim o Corinthians vai tentar fechar com o Júnior Santos, tá bom? Gostaria de saber se tem algo de interesse do Corinthians pelo Cuiabano. Houve uma sondagem, uma tentativa de entender as condições. Eu conversei com o Marcelo Paz na sexta-feira, a gente estava fazendo live aqui, e ele falou, Nicola, me liga quando acabar a live, que eu estava perguntando para ele sobre o João Ricardo, né? Eu conversei com ele, e aí depois dessa conversa, depois da live, ele falou, Nicola, o Corinthians está atrás de um lateral brasileiro, tá? E esse lateral tem mais chance de ver de fora do que do Brasil. E aí, na hora, nem me atentei à possibilidade de ser o Cuiabano, né? O nome do Cuiabano surge durante a semana. O grande problema do Cuiabano é que o Forest prefere, só quer vendê-lo. Se for para emprestar, eles vão tentar emprestar dentro de clubes do grupo do Marinax. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Dá para dizer que o Timão já tem o 6º reforço fechado para 2026. Nas últimas horas, Corinthians e São Paulo fecharam um empréstimo até dezembro do volante Alisson. Empréstimo que vai custar R$1 milhão à vista e mais R$500 mil parcelados ao longo da temporada. Dá para contar também que existe uma cláusula que pode assegurar mais R$1,5 milhão ao São Paulo. Isso vai acontecer se o Alisson disputar pelo menos 25 partidas com no mínimo 45 minutos dentro de campo. O Dorival Júnior está tão ansioso em contar com o Alisson que na entrevista coletiva, depois do empate 1-1 contra o Santos, na Vila Belmiro, o Dorival chegou a meio que escalar o Alisson. Depois ele percebeu que talvez estivesse se precipitando e tentou voltar atrás. O Alisson vinha treinando
separado do restante do elenco, aguardando por essa negociação com o Timão. Acordo fechado, sexto reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia contratado o goleiro João Ricardo, o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira e o atacante Caio César. Por falar no Caio, contar que o Al Hilal pediu que ele fizesse mais 2 jogos antes de se mudar para o Brasil por empréstimo. Ele disputou um jogo nessa sexta-feira, faz outro jogo nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Parque São Jorge para se apresentar ao Timão. Quero te atualizar sobre o Corinthians, que vai ganhar uma mixaria com a transferência de Giovani, do Verona para o Napoli. Operação fechada entre os clubes italianos. Giovani vai por empréstimo com obrigação de compra em julho de 20 milhões de euros. A gente está falando de 124 milhões de reais. Sabe quanto o Corinthians vai embolsar dessa bolada? Apenas 1.800.000 reais, que equivalem a 1,5% do mecanismo de solidariedade. Por ter participado do processo de formação do Giovani, o Corinthians embolsa esse dinheiro. Importante registrar que o Giovani havia deixado o Corinthians na metade do ano passado sem render nenhum centavo. O Corinthians não conseguiu a extensão do contrato do Giovani, nem o utilizava com tanta frequência quanto os empresários imaginavam. Diante desse cenário, o Giovani preferiu se mudar para o futebol italiano. Passagem pelo Verona foi muito elogiada. Ele era titular absoluto, 23 jogos, 3 gols e 4 assistências, por isso a transferência imediata para o Napoli. A pergunta que eu deixo para você é: quem errou no Corinthians ao liberar um atleta que hoje é potencial reforço do Napoli e não era utilizado no Timão? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.